Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver strings no JavaScript. Bom, string no JavaScript é um tipo ou um objeto utilizado para representar e manipular uma sequência de caracteres textuais. Então, quando a gente vai trabalhar com um texto durante o nosso programa, seja esse texto formado por uma sequência de palavras, uma única palavra, ou até mesmo um único caractere, a gente trabalha com strings. E a linguagem JavaScript nos oferece uma série de ferramentas que permitem fazer aplicações, manipulações com esse texto de forma muito fácil. Por exemplo, calcular o comprimento de determinada sequência de caracteres é muito simples, bem como concatenar, juntar, duas sequências distintas também é bastante simples de fazer, tendo essas ferramentas já implementadas na linguagem. Bom, e como declarar, como criar uma nova string? Não é muito diferente do que a gente já vem fazendo com as variáveis numéricas. A diferença é que, a partir de agora, o valor da variável não vai ser um número, vai ser um texto, e esse texto pode estar delimitado e representado, de duas formas diferentes, ou por aspas simples ou por aspas duplas. Então, na declaração de strings, eu posso criar variáveis, dar um nome para essas variáveis e atribuir a essas variáveis um valor textual que pode ser delimitado tanto por aspas duplas quanto por aspas simples. E se eu mandar mostrar na tela os valores de texto 1 e texto 2, eu tenho aí os conteúdos dessas variáveis que são do tipo string. E é interessante saber que existem alguns caracteres especiais que nos permitem formatar o nosso texto. Então, por exemplo, o caractere contrabarra tem a função de escape. Como assim? Por exemplo, se eu tiver um texto em inglês e usar aspas simples para delimitar o começo e o fim desse texto, pode ser que em algumas situações eu precise usar o caractere de aspas simples dentro de uma frase para que ela seja gramaticalmente correta. Acontece que, se eu simplesmente colocar esse caractere de aspas simples da forma que está aqui, eu vou ter um erro. Por quê? Porque esse caractere vai ser interpretado como um delimitador de string. Então, se eu quiser que ele não seja interpretado como um delimitador de string, e sim como conteúdo do texto, eu uso o caractere de contrabarra para corrigir isso daí. E aí eu tenho a string aí da forma normal. E a mesma coisa acontece para as aspas duplas. Se eu quiser usar o caractere de aspas duplas dentro de uma string que também está delimitada por aspas duplas, eu coloco o caractere de contrabarra antes das aspas duplas para que elas sejam consideradas como texto. Então, funciona da mesma forma. Outros dois caracteres especiais que também são bastante usados são o contrabarra N e o contrabarra T. As funções deles são de quebra de linha e de tabulação. Então, se eu precisar dividir a minha string em linhas, ou seja, se ao final de cada palavra eu precisar pular para a linha de baixo, eu uso o caractere contrabarra N entre cada palavra. Então, eu posso dividir a minha string em linhas. A cada caractere contrabarra N, ele volta para a linha de baixo. De forma muito parecida, eu também posso forçar uma tabulação do meu texto. Ou seja, se em vez de pular para a linha de baixo a cada palavra, eu posso forçar um espaçamento entre cada palavra. E isso eu faço com o caractere contrabarra T. Então, a cada palavra ele deixa aí um espaço pré-definido. Concatenação. Podemos concatenar duas ou mais strings com o operador mais. Concatenar significa juntar essas strings. Nesse exemplo aqui, eu estou juntando a string hello com uma string formada por um espaço com outra string formada pela palavra word. Então, a minha variável text vai receber no final a frase hello world. Outro exemplo, se eu tenho um primeiro nome de uma pessoa, o nome do meio e o último nome, eu posso obter o nome completo da pessoa juntando o primeiro nome
com um espaço, mais o nome do meio, com outro espaço e o último nome. Então, se eu logar o nome completo, eu tenho o nome completo da pessoa. E se eu não quiser juntar apenas texto? E se eu quiser juntar, por exemplo, texto com expressões numéricas, que estão definidas a partir de variáveis ou operações entre essas variáveis? Aí é possível usar template strings. Template strings nos permitem trabalhar com expressões numéricas em conjunto com caracteres. Para declarar uma template string, a gente usa o caractere de acento grave como delimitador. E dentro da template string a gente pode colocar algumas palavras, caracteres textuais e expressões numéricas. E essas expressões elas são delimitadas pelos caracteres de chave e devem começar com o caractere de cifrão. Vai ficar mais claro quando a gente vê um exemplo. Se eu tenho uma variável numérica chamada raio com o valor 5, eu posso criar uma template string, que aqui eu chamei de mensagem, com conteúdo: o perímetro do círculo de raio vale 2 vezes π vezes o raio. Então, quando o JavaScript for processar a minha string, ele vai substituir tudo que está aqui entre essas chaves pelo valor correspondente. No caso do raio, ele vai substituir pelo raio, obviamente, e no caso dessa expressão numérica, ele vai calcular e já jogar isso dentro da string. Então, o perímetro do círculo de raio 5 vale 31,41. E se eu quiser acessar os caracteres da minha string? Se eu pensar uma string como um arranjo, um vetor de caracteres, eu posso obter os caracteres de uma string a partir do seu índice. E isso é possível através dos métodos char_at ou pela notação de colchetes. Ambos vão retornar o caractere de uma string no índice. Então, se eu quiser saber qual que é o caractere do índice 3 na string armazenada pela variável animal, ou seja, 0, 1, 2, 3, eu vou obter o H. A mesma coisa se eu usar a notação de colchetes. Qual que é o caractere no índice 3 da string que está na variável animal? Também vai dar o H. E um caminho meio que inverso, se eu souber o caractere ou se eu souber uma substring e quiser obter o índice, eu uso o método indexOf, que retorna o índice de uma substring dentro da string original. Então, o índice da substring H dentro da palavra cachorro é 0, 1, 2, 3. A mesma coisa, se eu quiser saber o índice da substring RO dentro de cachorro, isso vai me dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai começar no índice 6. E por último, se eu perguntar o índice de uma substring que não está dentro da minha string original, ele vai retornar -1, que é o valor padrão representando que não foi encontrada nenhuma substring no formato passado por parâmetro. E se eu quiser obter o conteúdo da substring propriamente dita, eu posso usar o método substring, passando como parâmetro o índice de início e o índice de fim da substring que eu quero pegar dentro da string original. Esse intervalo do índice de início ele é fechado e do índice de fim é aberto, ou seja, ele não inclui o índice de fim na hora de pegar a substring. Um exemplo de aplicação disso suponha que você tem armazenado aí o telefone de um usuário e que você queira saber o DDD desse telefone. Então, você pode pegar a substring que vai do índice 0 até o índice 2, o 2 é aberto, ele não vai ser incluso, que você vai obter o DDD. Então, do índice 0 até o índice 2, o 2 não é incluso, você vai obter os dois primeiros dígitos da string telefone. Então, o DDD no caso dessa string é 35.
os métodos split e join. O método split ele separa uma string para um array de strings dado um separador. Então, se eu tenho uma string maior aqui, em que cada palavra está separada por um caractere pré-definido, que nesse caso é o caractere de ponto, eu posso separar as palavras dessa string a partir desse caractere de ponto e colocar essas palavras num vetor. É isso que o método split faz. Aqui eu estou passando como parâmetro ponto porque a string está dividida em ponto. Então, nesse caso, eu obtenho um arranjo, né, um vetor, com todas as palavras aí separadas. E para juntar palavras, eu uso o método join. Então, eu posso juntar as palavras que eu gerei nesse vetor aqui pelo método split, usando o método join, que vai juntar todas as palavras daquele vetor para uma string maior. Por padrão, ele vai separar essa string com um caractere de vírgula, mas você pode também especificar um caractere. Se eu quiser, por exemplo, um espaço, ele deixa um espaço durante a junção das palavras. E sobre a comparação de strings? Strings podem ser comparadas através dos operadores relacionais da linguagem. Então, se eu quiser verificar se uma string é igual a outra, eu uso o operador de igualdade estrita. Se eu quero verificar se uma string vem lexicograficamente antes da outra, eu uso o menor, o operador menor. E assim por diante. Então, se eu quiser comparar o conteúdo de duas palavras, se eles são iguais, né, eu uso o operador de igualdade estrita. Então, nesse caso, as palavras são iguais. Se eu fizer qualquer modificação aqui, as palavras passam a ser diferentes. E uma coisa que é importante ressaltar, que por padrão, ele considera caracteres minúsculos e maiúsculos como sendo diferentes. Então, B minúsculo CDE e B maiúsculo CDE é diferente, são strings diferentes. Se eu quiser considerar isso como sendo igual, eu tenho a seguinte alternativa. Eu posso obter uma cópia da string com os caracteres convertidos para caixa alta de ambas as strings e comparar essas cópias. Aí sim, os caracteres minúsculos e maiúsculos podem ser considerados iguais, se esse for o meu objetivo. E para fechar, eu gostaria de apresentar o método trim, que remove os espaços das bordas das strings. Então, suponha que você tenha pegado o input de um usuário, né, em que ele tinha que digitar o nome dele em algum campo, e por alguma razão ele colocou alguns espaços a mais, tanto no começo quanto no final. Isso fica armazenado aí com os espaços. Para prevenir que isso aconteça, a gente usa o método trim antes de armazenar esse input, para que ele remova esses caracteres indesejados e a gente fique com a string limpinha. Bom, com isso a gente fecha a aula de hoje. Muito obrigado por assistir.